Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite fria, mas a gente traz o coração quente, não é? Bem, os recados básicos, né? Os celulares, baixar o volume da campainha ou desligar, né, durante a palestra para que a gente não tenha nenhum sobressalto. E a nossa casa aqui oferece alguns recursos, né? Atendimento fraterno, para quem precisar conversar a respeito de alguma coisa que o Espiritismo possa ajudar. Nós temos esse atendimento fraterno todas as terças a partir das 19h30 e aos sábados a partir das 17h30. E temos com indicação nesse atendimento fraterno, se a pessoa está tendo um tratamento de saúde, tratamento físico, né, da saúde física, então nós temos um passe específico para isso, de acordo com a necessidade das pessoas, tá bem? Bom, os recados são esses. Agora vamos ler a nossa psicografia da noite. É intitulada Paciência. A paciência é virtude divina, como todas as virtudes. É adquirida nas experiências terrestres, na romagem infinita dos seres em direção a Deus. Utilizando uma brincadeira de palavras, desmembraremos a palavra paciência em paz mais ciência, ou então ciência da paz. Adquirimos a paz pela ciência da situação em que estamos inseridos, em que vivemos espiritualmente. Ao compreendermos a situação do ponto de vista espiritual, podemos observar que todas as situações têm muitos fatores escondidos fora do senso comum. Fatos corriqueiros e comezinhos do dia a dia adquirem muita importância e grandes acontecimentos se empalidecem e fenecem diante da eternidade. Começamos a perceber que o sorriso do ente querido pela manhã é mais importante que o saldo financeiro. Começamos a entender que o sofrimento é importante e que a espiritualidade nos auxilia no caminho. Ao evoluirmos, adquirimos este olhar espiritual sobre as coisas, pois as bagatelas pelas quais tanto nos esforçamos e com as quais tanto nos importamos perdem força e as atitudes mínimas que temos em relação aos semelhantes aumentam de importância e vulto. A ciência da paz é também o estudo das atitudes a serem tomadas para se adquirir tal paz. Ora, raciocinemos por polos opostos. O que, afinal, nos tira a paz? Se fizermos um exame de consciência, quase invariavelmente, o que tira a nossa paz são os fatos que estremecem nosso orgulho e nosso egoísmo. Perdemos a paz por acreditar que temos nossos direitos ultrajados, nossas vontades não saciadas, nossas crenças não provadas e assim por diante. Muito pouco nos incomoda quando tiramos a paz dos outros, mas nos afetamos grandemente quando a nossa paz é tirada. Assim, irmãos, devolvam à ciência da paz o conhecimento de como obtê-la. Desenvolvam a ciência da paz, o conhecimento de como obtê-la. E este conhecimento está todo contido no Evangelho, com exemplos, leis e lições inesquecíveis que o Mestre nos legou. A ciência da paz é o estudo das leis divinas, que nada mais é que o conjunto de normas que vigem no universo, para o bem e o avanço de todos. Deus nos legou estas leis através de Cristo, para que, como Ele, nós nos tornemos um com Deus, como Cristo também o é.
A ciência da paz representa o caminho cristão, pois o próprio Cristo afirmou que os pacificadores são bem-aventurados. Seres divinizados ou mais próximos do Pai trazem a paz por onde andam, assim como Jesus o fazia. Que o nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. João. Essa mensagem foi psicografada aqui na casa, dia 15 de fevereiro de 2023. Bem, vamos à nossa prece, então. Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais reunidos nesta casa bendita e uma vez mais nós vos agradecemos por mais esta oportunidade que nos concede. Esteja conosco, Senhor, nos orientando, ajudando-nos à compreensão das lições que serão trazidas nessa noite, para que assim, Senhor, possamos manter nossos corações asserenados, nossa mente arejada e aberta para novos conhecimentos, consequentemente com novas atitudes também no nosso proceder e nossa vida. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus. Hoje a exposição fica por conta da Elizabeth, nossa amiga. Vamos aproveitar. Obrigada. Boa noite a todos. Conforme anunciamos, né, lá no grupo, nós vamos falar sobre o poder da palavra. Né? A palavra é muito poderosa. Ela pode salvar, ela pode iluminar, ela pode mandar a escuridão, pode fazer adoecer e pode curar. Ela pode dar a esperança, fazer alguém feliz ou triste. Através da palavra, pode-se vampirizar uma pessoa e pode-se profetizar e amaldiçoar. Ela é uma arma muito poderosa. A maneira que falamos faz com que nos empenhemos na produção da felicidade ou da infelicidade nossa e daqueles que nos cercam. Nossas palavras e nossas ações serão corretas, a palavra e a ação corretas. A forma que adotamos de falar produzirá consequências boas ou más. O verbo pronunciado em grito e histeria, ele desarmoniza todo um ambiente. As pessoas comumente buscam alcançar a harmonia em seus lares, como local sagrado para o descanso, recomposição, reencontro com os familiares. Quando adotamos um modo agressivo de falar, nós desarmonizamos todo o nosso lar. Nós rompemos com todo o sossego, com todo o equilíbrio. Então, temos que prestar muito atenção na forma que usamos o verbo. Jesus Cristo ensina no Evangelho de Mateus: a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira o bem, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Eu lhes digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão contas no dia do juízo, pois por suas palavras você será justificado e por suas palavras você será condenado. Todo mundo já ouviu dizer que as palavras têm poder, mas isso não é um dito popular. Isso já está na Bíblia, né? Esse conceito tem base bíblica. Pensar no que certas palavras podem causar não é apenas misticismo, é uma realidade. Palavras positivas levam
a ações positivas, a coisas positivas. Palavras negativas levam a consequências negativas, a ações negativas. As palavras profetizam, por isso, antes de dizer algo ruim para outra pessoa ou se lamentar da vida que se tem, né, a gente tem que refletir bem sobre aquilo que está saindo da nossa boca. Nós temos que afastar os pensamentos negativos, porque esses pensamentos negativos, essas palavras negativas, irão se manifestar na nossa vida mesmo. Nós temos livre-arbítrio para fazer, para pensar e para falar. Então, nós podemos escolher como nós vamos agir. Quando usamos palavras positivas, assumimos atitudes e pensamentos positivos. Nosso mundo pessoal se ilumina. Tudo fica mais leve, entramos em sintonia com o bem. Coisas incríveis passam a acontecer conosco. Nossa forma de falar e pensar nos ajuda no cumprimento da nossa missão. Com palavras positivas, reduzimos também nossas crenças limitantes. Quando o pensamento não tem freios, ele produz muitas coisas negativas. Às vezes, não é nem por maldade. Às vezes, quando a gente fala coisas sem pensar. Depois, a gente quer voltar atrás, mas é difícil, né? Já falou. A palavra é um dom divino. De acordo com o nosso grau evolutivo, pouco aproveitamos esse dom. Pela palavra, nós podemos produzir muito bem. Muito mais bem do que com diversas ações que praticamos. É por isso que existe o irônico provérbio do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O sábio diz, falar é prata, calar é ouro. E o prudente diz, o ser humano é senhor da palavra, não proferida, escravo da palavra que proferiu. E o erudito diz, falar pouco e certo é dizer muito em poucas palavras. E Jesus Cristo nos recomendou, sim é sim, não é não. A gente não tem que ficar falando muito. É por meio da palavra escrita ou da palavra falada que nós recebemos os ensinamentos das gerações anteriores. As valiosas conquistas da humanidade não são transmitidas por palavras, nos livros, nos documentários, nos filmes. É aí que nós entramos em contato, que aprendemos o que já foi realizado. É aí que nós temos exemplos de como nós devemos e como não devemos agir. A palavra é um elemento revelador de amizade. Tanto é, quando alguém se zanga com o outro, deixa de lhe falar, não é assim? E se eventualmente encontrar o outro, nega-lhe a palavra. No máximo, se encontrar numa reunião social, no centro, na casa espírita, vai dizer boa noite só, mas nega a palavra. E é difícil encontrar aquele que primeiro vai quebrar essa barreira entre os dois. Tem gente que fica encarnações com uma inimizade por causa de uma palavra dita. O sinal de amizade, ele é dado pela palavra. Por isso, para fazer as pazes, o momento de pronunciar a primeira palavra é muito difícil. A boa palavra é, então, conciliação, sendo também união que se manifesta viva nas conversas de namorados. Em contrapartida, no outro extremo, o convívio humano está a palavra de discórdia, que discute, que se opõe.
Não negue a palavra amiga a ninguém. Não crie inimizades por uma pequena palavra proferida, em momento de desequilíbrio, em momento de insensatez. Seja o primeiro a romper essa barreira, o silêncio. Isso nos faz bem e pode ajudar o outro que foi insensato em um momento impensado. André Luiz esclarece: a palavra de bondade é semente de simpatia. O diálogo construtivo é terapêutica, restauradora. Conversando, podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. A nossa palavra, enfim, pode ser uma ofensa ou uma bênção, e é o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate. O apóstolo Tiago, em sua epístola, diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo grandes, por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o timoreiro. Assim é a língua, pequeno órgão capaz de grandes coisas. A língua é fogo e pode contaminar o corpo inteiro, pondo em chamas toda a existência humana, todas as espécies de feras, de aves, de répteis e seres marinhos. Podemos domar. A língua, porém, nenhuma pessoa é capaz de domar. Como já dissemos, temos o livre-arbítrio, somos dotados de inteligência, podemos refletir antes de proferir as palavras. Palavras que ferem podem nos custar uma encarnação inteira de inimizade. Com a palavra bendizemos o Pai Celestial. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. Sendo que de uma só boca procede a bênção ou a maldição. Finaliza Tiago dizendo: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Os mentores espirituais têm se preocupado muito com o uso das palavras, com a nossa responsabilidade sobre as palavras. Muitas vezes, muitas psicografias, muitos conselhos nós recebemos. E muitas oportunidades, mentores descem até nós para nos ajudar na tarefa do uso das palavras. Emmanuel, na página intitulada Domínios da Fala, nos alerta: não somente falar, mas verificar o que damos com nossas palavras. Assim, automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem. Palavra é doação de nós mesmos. Elas retratam a nossa moral. Cada frase é semente viva e com ela plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a doença, o otimismo ou o pessimismo, a vida ou a morte. Naqueles que nos escutam conforme as ideias que edificamos ou que destruímos. Emmanuel, em Caridade da Palavra, nos diz: lembra-te da caridade da palavra, a fim de que possas praticar o amor que o Mestre ensinou e exemplificou. As guerrilhas da língua, há século, exterminam mais existências na Terra que todos os conflitos internacionais. Pela palavra, praticamos a sublime caridade oculta em diversas ocasiões. Quando contemos a pergunta inoportuna, a observação ingrata, a desistência da queixa,
a renúncia às discussões estéreis e o abandono de comentários irrefletidos. Podemos reter nossas expressões verbais sem que os outros percebam, para não magoarmos e não piorarmos uma situação. Há momentos em que o silêncio é a maior expressão de sabedoria e de amor. Falar com o coração irado ou exasperado não fará bem a ninguém, nem ao que fala, nem ao que ouve. Na hora das emoções alteradas, devemos reter as palavras. Quando o espírito estiver sereno, aí é inteligente falar. Chico Xavier tem uma página que recebeu que diz assim: quando o nosso coração acorda para os ideais superiores do Evangelho, a nossa inteligência adquire preciosos serviços de autofiscalização. Conduzamos nossa língua a esse trabalho renovador da personalidade e passaremos a viver em novo campo de simpatia, irradiando o bem e recebendo, enriquecendo aos outros e agradecendo a nós mesmos em nossa abençoada ascensão para a luz. Joana de Ângeles diz: a palavra, quando carregada de sinceridade e fé, age como onda vibratória que elimina as forças negativas que envolvem a pessoa, e quando portadora de pessimismo, dúvidas e acusações, atrai por sintonia mental enfermidades, malquerenças que terminam por prejudicar quem exterioriza. Falando, Jesus alterou completamente a filosofia então vigente e abriu as fronteiras de esperança, de felicidade para as criaturas de todos os tempos. Foi com o uso da palavra, que Jesus fez tudo isso. Ele não precisava de mais nada, só usou a palavra. Às vezes, sendo muito firme, mas normalmente com doçura. O Espírito da Verdade, lá nas obras de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no último parágrafo o Mauro que vai falar. Aí, ó. Isso mesmo. Parabéns, tirou 10 com estrelinha. Onde os participantes ativos da obra, já desencarnadas, são apresentados. Ele nos indica as leis espíritas: amor e instrução. E nessa busca, quando do azedume, quanto a desrespeito, quando a gente não considera aqueles que vêm buscar a instrução, e a gente acaba fazendo algumas agressões verbais, desestimulando uma pessoa que quer aprender, Nós estamos vivendo mal. Nós temos que receber bem todo aquele, embora que seja ignorante, que não saiba, Ele também tem o direito de saber. E tudo que nós sabemos, nós devemos ensinar e, se for necessário, baixar nosso nível. Para fazer isso, é isso que nós temos que fazer, Sempre com amor, Amor e passar a instrução que nós temos. É nossa obrigação. Ninguém tem o direito de reter para si aquilo que aprendeu. Nós temos que compartilhar tudo. E sempre com amor e com satisfação. A vida é igual um exercício de matemática. Quando o professor coloca lá na lousa e a gente não entende, a gente pergunta. No momento que a gente aprendeu e o colega pergunta, a gente fala: como é que ele pode ser tão burro e não entender isso? Então, às vezes, na vida a gente age assim. Então, a gente tem que pensar que a gente também não sabia de tudo. Nós somos aprendendo, ou em outras encarnações, ou nessa. Nós encontramos quem quis nos ajudar, quem quis nos apoiar
e nós estávamos prontos para aprender. Tem gente que ainda está em outro ponto, mas a gente pode começar a tentar ajudar. Um grande trabalhador da doutrina espírita, lá da Zona da Mata, ele falou da necessidade, né, e dos sentimentos da educação, dos sentimentos da palavra, da reforma da conduta, do nosso comportamento no dia a dia. Disse ele, que se não fosse suas obras, a língua teria feito com que ele perdesse a existência terrena. Quando ele diz a língua quase o perdeu, é preciso esclarecer que não se tratava de uma pessoa maledicente ou desrespeitosa, né, que não se inseria na sociedade. Ele era simplesmente extremamente franco e sincero, né? Ele não tinha meias palavras. Infelizmente, não sabia calar quando o assunto era delicado e recomendava uma dose de indulgência. Benevolência e indulgência, virtudes que nos pedem os espíritos, qualidades que compõem o conceito da caridade, segundo entendia Jesus e nos ensina a doutrina. Se almejarmos alcançar patamares mais elevados de merecimento, temos que praticar essas qualidades, não apenas nas instituições beneficentes e no centro espírita, o que é fácil, né? Porque são lugares protegidos espiritualmente, que oferecem ambiente propício, no qual nos sentimos muito bem, mas também no seio da família, nos círculos de amizade e no trabalho, e para com todos aqueles que cruzamos na nossa jornada. Policiar nossas palavras. Se nós policiarmos nossas palavras, não teremos por que nos arrepender. Evitar termos impróprios, anedotas pesadas que ofendem, né, algumas pessoas que estão presentes, anedotas de mau gosto. Não nos manifestarmos quando estivermos nervosos. Isso ajuda muito. Tudo que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma, encarnados e desencarnados. E também esses passam a formar um círculo em torno da gente e acabam nos ilhando, e chega um momento que a gente está tão envolvido numa esfera ruim que é muito difícil sair. Entrar é muito mais fácil, viu, gente? Entrar é muito mais fácil. A boa palavra, a boa educação se manifesta principalmente naquilo que pronunciamos, naquilo que falamos, naquilo que lemos. Assim como o universo foi criado pela vontade e palavra de Deus, o nosso pequeno mundo individual é criado pelas nossas palavras, porque as palavras são manifestações dos nossos pensamentos. E através das palavras, amáveis e delicadas, sinceras e animadoras, podemos criar um mundo de paz e harmonia, de saúde e felicidade. Nunca devemos esquecer de que uma palavra proferida jamais poderemos apagá-la ou desfazê-la. É sempre melhor pensar antes de usar a nossa língua, a fim de não criarmos embaraços ou um possível inimigo. Jesus nos adverte sobre o mau uso das palavras, dizendo: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, e pelas suas palavras serão castigados. A espiritualidade nos ensina que devemos cuidar muito do que falamos. Com uma palavra, podemos influenciar para o bem ou para o mal. Podemos criar um paraíso ao nosso redor ou o inferno, sendo que o que emanamos para os outros, criamos em primeiro lugar para nós mesmos. Reclamando, falando mal da vida, falando mal dos outros, de nós mesmos, das coisas, do trabalho, usando o poder das palavras para criar mais do mesmo,
mais daquilo que está nos fazendo sofrer, a gente está agindo mal. O falar correto, um objetivo certo, uma palavra amorosa, faz com que a gente crie uma realidade e um mundo melhor. Conscientes do poder da palavra, exercitando o nosso livre-arbítrio, podemos escolher nossos pensamentos e nossas palavras para que nos tragam vida, alegria e crescimento pessoal. Ponderar nossas palavras, refletir, né? Tem um jargão popular que diz assim: deve-se pensar 2 vezes antes de falar e 2 vezes antes de escrever. A cultura chinesa, ela nos dá algumas lições gratuitas, né? E um dos provérbios diz assim: há 3 coisas que não voltam: a palavra dita, a oportunidade perdida e a flecha lançada. Os efeitos produzidos pelas palavras, eles têm uma repercussão sentimental muito grande. E a gente não pense que é só o físico que mata, o sentimento também mata, o sentimento também fere. E às vezes a ferida causada pelo sentimento, ela é muito maior do que uma ferida física. Das páginas do Evangelho, tem uma lição que diz assim: não é o que entra pela boca do homem que macula, mas o que sai daquela. Então não adianta você não comer carne e falar tudo o que lhe vem à cabeça. Não julgueis o vosso próximo para não seres julgados com a mesma severidade, né? A gente também gosta de ficar aí julgando as pessoas, o que elas falam, só que nesse momento, o que a gente está fazendo? Mais do mesmo, né? A hora que você começa a julgar. A gente tem que tentar lembrar que o grito e o berro, ele não salva, ele não convence, ele irrita, ele desarmoniza. Se nós gravarmos uma pessoa no momento de fúria e depois for mostrar para ela, ela se vê ali um monstro e fala que não era ela, né? Nega, nega, nega. Mas a gente também fica assim nos momentos de fúria. Vamos tentar então agir, pensar com um novo modo, de uma forma mais amorosa. Quando a ira tomar conta da gente, vamos tentar calar, né? Tentar dominar a nossa língua, porque nossa língua pode ser muito cruel, mais cruel que um chicote. A gente sabe o poder da nossa língua, nós conhecemos. A gente não é santo, né? Conta-se que todos os dias, a sair da igreja, uma senhora dava esmola a um pobre. Certo dia, passando por dificuldades financeiras, não podendo ajudá-lo, disse ao pedinte: hoje eu não tenho o que dar a você, mas desejo que seja feliz. E deu-lhe a mão. O pobre respondeu: hoje você me deu a maior das esmolas, pois me deu a sua palavra e manifestou o seu carinho. Pode ser que todos os dias ela tivesse esse carinho, mas nunca ela tinha expressado. Diz a lenda que uma pessoa foi contar a um guru que havia falado dos outros de um modo irresponsável e superficial e perguntou o que deveria fazer para reparar o seu erro. O guru, muito sábio, respondeu: pegue um saco cheio de penas e solte ao vento. Depois de alguns dias, volte aqui. A pessoa fez como lhe havia ordenado. Ao cabo de alguns dias, regressou, ansiosa pela resposta do sábio. Você será capaz de recolher todas as penas que soltou ao vento? E deixou que ele tirasse as conclusões. Então, quando a gente fala demais, né? Fala de uma pessoa, às vezes a gente pratica injúria, difamação, a gente tem que pensar na consequência de tudo isso. Mesmo que não seja injúria,
Às vezes um ato errado que a pessoa praticou, a gente pode conversar com ela, não sair por aí divulgando. Em algumas ocasiões, as palavras são como penas ao vento, em outras, ferem como o veneno da serpente. Gandhi dizia que o amor e a verdade representam duas faces de uma mesma moeda e que por meio dessas duas forças pode-se conquistar o mundo inteiro. É a lógica do pensamento de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo. Quem não ama a si próprio, evidentemente não terá conteúdo substancial para concretizar o amor ao próximo. Estamos vivendo momentos graves no mundo. Em termos de evolução moral, na Terra está difícil, né, gente? Essa civilização que escolheu evoluir pela dor tem, contudo, toda a condição de reverter a situação. Bastaria que ouvíssemos as recomendações do mestre da Galileia, que de tão singelas e simples foram recusadas e abistadas em sua divulgação. Se nós seguirmos o Evangelho, nós consertamos o mundo, né? Quando falamos, devemos refletir, devemos dizer a verdade, porque ela é portadora de uma força de atração tão forte que fará com que o homem, tal como o mito da caverna de Platão, saia em busca de sua luz. Mas temos que ser cuidadosos no uso da palavra, no tom e no momento. As palavras nos tornam partícipe das esferas vibracionais nunca dantes imaginadas. E o ditado popular de que palavras o vento leva não é verdade. Palavras o vento não leva, ele leva as penas, mas as palavras não. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. Bem, vamos às nossas vibrações e a prece de encerramento. Senhor Jesus, aproveitando os momentos de paz e tranquilidade, nós queremos colocar à disposição as nossas melhores vibrações em favor dos nossos irmãos que momentaneamente possam se encontrar em situação mais difícil que a nossa, pelos irmãos que passam por tratamento nesta casa, nos dois planos da vida. Vos pedimos, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho, por todas as pessoas e irmãos que ombreiam conosco nessa jornada. Que possamos nós, Senhor, com o seu auxílio, divulgarmos o seu Evangelho não só através das palavras, mas através de atitudes, ponderando melhor o que possamos fazer em prol de uma humanidade melhor, de uma vida melhor para se viver, mais fraterna, mais cordata, com menos violência. Proteja-nos, Senhor, e dispensa-nos na sua paz. Que assim seja.